Bom dia, bom domingo aos amigos e conhecidos leitores, colegas bancários e amigos estudantes. Sou William Mendes, do blog Refeitório Cultural. Hoje é domingo, dia 17 de maio. Estamos sob a pandemia mundial da Covid-19 e esse é o Café com Leitura. Hoje, comendo uma fatia de pão de milho, café com achocolatado, um leite com achocolatado, um pedacinho, um browniezinho. E café com leitura hoje, quero comentar, estava lendo agora de manhã, esse livro, eu ganhei de presente da minha companheira, um desses Kindle, né? Kindle. E o primeiro livro que eu comprei e espero terminar é o livro do Yuval Harari, Sapiens, uma breve história da humanidade. É um livro muito gostoso de ler, muito gostoso de ler. Eu fico impressionado a facilidade com que um cientista, um estudioso como ele tem para fazer a gente deslanchar numa leitura. O livro ele é composto de 3 partes e eu já estou terminando a primeira parte. Quer dizer, assim, em 3 eixos, né? 3 eixos, não 3 partes. 3 eixos. E a minha ideia é ler o comecinho só para vocês perceberem que delícia e dá vontade em vocês de lerem esse livro Sapiens. Aceitam? Essa foi uma noite bem fria, fez 12, 13 graus aqui em São Paulo, Osasco, São Paulo. Antes de eu ler esse trechinho para vocês, a gente fica pensando assim, como a gente tem que ter resistência psicológica para suportar quem tem inteligência, quem tem o mínimo de decência e ética, né? Hoje tem matérias na grande imprensa, nos meios de comunicação, dizendo que reforçando aquilo que eu escrevo há mais de 2 anos, né? Que as eleições de 2018 foram fraudes, foi fraudada. O inumano que está na gestão do país e seu clã de criminosos não foi eleito democraticamente. Então tem lá órgãos da polícia seguraram processos contra a família dele para que ele pudesse ser eleito juntamente com as fake news, com o dinheiro ilegal para a campanha, com a prisão de um candidato que era o principal candidato, etc. Né? E a gente está no ponto que está. Brasil, hoje, como eu escrevi ontem no blog, eu fiz um texto ontem no blog sobre a minha leitura do Decameron, e eu disse ali que o Brasil ultrapassaria a Espanha e a Itália em número de casos de coronavírus. Passou de um dia para o outro, porque está crescendo muito rápido no Brasil. Então o Brasil é o 4º país no mundo com mais casos de coronavírus, e muito triste. Já passamos mais de 15 mil mortos no Brasil e a gente está no início da pandemia ainda, e a subnotificação dizem que vai de 8 a 12 vezes. Então tem um estudo que diz que o Brasil pode ter mais de 1 milhão de casos, né, desses que fazem estudos científicos sobre a pandemia. Muito triste. A gente tem que procurar na leitura, no conhecimento, na cultura, na meditação. Eu tenho tentado fazer respirações, meditação para ver se baixa a minha pressão arterial, que com certeza é a tristeza de ver toda essa destruição do nosso mundo, da nossa vida de classe trabalhadora que causa tudo isso. Olha aqui, olha o início desse trechinho. Sapiens,
Yuval Harari. Que coisa fantástica, gente. Como tem que comer fruta todo dia, eu comi um caqui, comi um kiwi. Agora eu leio o comecinho para vocês de Yuval Harari, Sapiens. Dá muita vontade de ler, tenho certeza. Deixa eu acabar de mastigar aqui. Primeiro capítulo. Um animal insignificante. Há cerca de 13,5 bilhões de anos, a matéria, a energia, o tempo e o espaço surgiram naquilo que é conhecido como Big Bang. A história dessas características fundamentais do nosso universo, que é matéria, energia, tempo e espaço, a história dessas características fundamentais do nosso universo é denominada física. Por volta de 300 mil anos após seu surgimento, a matéria e a energia começaram a se aglutinar em estruturas complexas, chamadas átomos, que então se combinaram em moléculas. A história dos átomos, das moléculas e das suas interações é denominada química. Há cerca de 3,8 bilhões de anos, em um planeta chamado Terra, certas moléculas se combinaram para formar estruturas particularmente grandes e complexas chamadas organismos. A história dos organismos é denominada biologia. Olha que delícia o conceito que ele falou sobre o que é física, o que é química, o que é biologia. Há cerca de 70 mil anos, os organismos pertencentes à espécie Homo sapiens começaram a formar estruturas ainda mais elaboradas, chamadas culturas. O desenvolvimento subsequente dessas culturas humanas é denominada história. E eu tinha aprendido que a história se dividia em pré-história e história entre o início da escrita. Então tinha a pré-história e a história depois que começaram a ter registros escritos. Vem ele com um conceito muito mais moderno. Ele fala de história envolvendo as culturas e fala de 70 mil anos. 3 importantes revoluções definiram o curso da história. A revolução cognitiva deu início à história há cerca de 70 mil anos. A revolução agrícola a acelerou por volta de 12 mil anos atrás. A revolução científica, que começou há apenas 500 anos, muito bem, que começou há 500 anos, pode muito bem colocar um fim à história. 500 anos. E dar início a algo completamente diferente. Este livro conta como essas 3 revoluções afetaram os seres humanos e os demais organismos. Isso que eu falei, são os 3 eixos do livro. Eu estou quase terminando a primeira parte. É fantástico, gente. Você vê a nossa história do planeta, dos seres vivos, de uma forma tão simples e leve. É muito interessante. Até faz a gente pensar enquanto organismo. Tem capítulos que eu fiquei muito impressionado, fiquei pensando ali na minha janelinha ali onde eu sento para ler, né? Conviveram, ele conta, assim, os humanos, o Homo sapiens, o Homo erectus, o Homo neanderthalensis, né? Ou seja, o homem de Neandertal, o Homo sapiens, o erectus. Nós tivemos vários tipos de humanos, homos, humanos, espécie humana, que conviveram durante aí algumas dezenas de milhares de anos. E até sobrar só essa, que é o Homo sapiens, que estamos aqui nesse momento, né? E que o professor Nicoleles fala num livro dele que eu pretendo ler ainda, que ele lançou o ano passado e vai lançar em português no Brasil,
em que ele fala que talvez a gente esteja caminhando para uma outra espécie e que nem quer dizer que ela será melhor do que a nossa atual, porque ela talvez tenha menos capacidade de leitura, menos linguagem. É muito interessante uma entrevista que eu vi do Nicoleles tempos atrás. É isso. Bom café a todos, boas leituras, bom domingo. Vamos sobreviver a essa pandemia da Covid, a da ignorância bolsonarista e bárbara e a do necrocapitalismo. E vamos achar uma nova forma de vida para a gente resgatar o planeta e os seres humanos. Bom domingo a todos e a todas.